Nesse vídeo nós estaremos falando sobre mais um assunto polêmico, agora envolvendo o aborto. Eu sei que muitas pessoas têm opiniões diversas concernente a isso, mas a Bíblia nos dá o posicionamento correto que nós temos que ter. Então assista esse vídeo até o final e também não se esquece de deixar o seu comentário ou a sua opinião. A Colômbia decidiu nessa segunda-feira, dia 21, que nenhuma mulher colombiana deveria ser julgada por aborto até a 24ª semana de gestação, ou seja, 6 meses. Vale lembrar que a Colômbia é o país que a maioria é católico. Segundo algumas feministas, a descriminalização é uma conquista histórica para este grupo, que, segundo elas, por ano, cerca de 400 mulheres eram condenadas com a pena de 16 a 54 meses de prisão por interromper a gravidez no país. A Colômbia é o terceiro país da América Latina a fazê-lo um pouco mais de um ano, juntando-se agora à Argentina e também ao México. Na Argentina, o Congresso aprovou a lei do aborto pela vontade da mulher até a 14ª semana de gestação, podendo assim ser realizada em clínicas ou hospitais públicos, e isto sem nenhum custo. Até esta data, o aborto na Colômbia é permitido apenas em 3 circunstâncias. Primeiro, estupro ou má formação do feto, ou em terceiro lugar, o risco de morte da mãe. E olha só o pronunciamento de uma feminista. Que emoção poder ter vivido para ver. Finalmente é uma conquista para a mulher colombiana. Depois do direito ao voto, esta é a conquista mais importante para a vida. Claro, para a vida delas e não das crianças. Só para você ter uma ideia, na América Latina são pelo menos 6,42 milhões de abortos anualmente, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Na França, a prática do aborto foi legalizada em 1975 e calcula-se que mais ou menos por ano 200 mil crianças são mortas por esta prática. Mas como eu disse, como é um assunto muito polêmico, que divergem opiniões, muitas pessoas não falam a respeito disso. É muito mais fácil você jogar na mídia ou nas televisões brasileiras a respeito do coronavírus, do Covid-19, que tem matado muitas pessoas. Mas por que ninguém fala sobre o aborto, ou até mesmo o aborto ilegal? Agora nós vamos para a Bíblia, ver o que ela vai nos dizer. Muitas pessoas vão dizer, não, mas a Bíblia não tem nenhum versículo bíblico que condena o aborto. Você sabe por quê que não tem? Porque para uma mulher israelita era um privilégio de ser mãe de filhos. Ou seja, muitas mulheres naquele tempo se sentiam privilegiadas, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Quando uma mulher não podia gerar filhos, muitas delas diziam que o Senhor havia cerrado a madre dela. E muitas delas, como por exemplo Sara, elas oravam a Deus para que Deus viesse lhe abrir a madre para que ela pudesse gerar filhos. Era um sinal de bênçãos, ou seja, o casal que tinha filhos era um sinal que a bênção de Deus estava sobre a vida daquela mulher e daquele casal. E realmente não tem um versículo explícito dizendo que é proibido o aborto, mas tem um versículo dizendo não matarás. E quando uma mãe aborta um filho, ela está tirando uma vida, e pior, a vida de um inocente. Tudo isso para se cumprir o que Jesus falou, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pense numa mãe que agora festeja na decisão de um governo de simplesmente dar a ela a oportunidade de matar o seu filho no ventre para que ele não nasça, ou não dando a ele o direito de conhecer a vida. Lembrando que nós não estamos falando de mulheres que foram estupradas e muito menos de mulheres que, quem sabe, o feto tem uma má formação no ventre, ou até mesmo aquelas mulheres ou aquela criança que está gerando um risco de vida para a mãe. Não, nós não estamos falando neste ponto. Estamos falando aqui de mulheres que festejam a aprovação de poder simplesmente porque elas decidiram matar uma criança no seu ventre. E o maior problema é que muitos cristãos estão sendo infectados por esse pensamento feminista e estão agindo exatamente igual, sendo que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. O grupo feminista que prega tantos direitos iguais agora simplesmente está passando por cima do direito da criança de nascer, até porque ela não pediu para nascer, foram pais irresponsáveis, ou homens ou jovens irresponsáveis que simplesmente acharam que o sexo é para satisfazer o desejo da sua carne e tiveram aquela criança e agora querem o direito de simplesmente abortá-la. Olha como nós vivemos em um país que está caminhando para a inversão dos valores.
São pais que deixam os filhos o dia todo na creche, colocam os pais, às vezes mais velhos, no asilo e aí vão passear com os cachorros na rua. É a inversão de valores. Muitas pessoas agora, muitos casais, estão preferindo comprar um bichinho de estimação, seja um cachorro, um gato, um papagaio, do que ter filhos, porque eles dizem que filhos dá muito problema, filhos dá trabalho. Mas não se esqueça que você também foi um filho. Antigamente os casais aí tinham 4, 5 filhos e não tinha hoje essas comodidades, por exemplo, de colocar o filho o dia todo no colégio, não. Mas como que as famílias sobreviviam? Sabe por quê? Porque elas tinham Deus, elas tinham amor. Ah, mas é mais fácil eu colocar aqui a consequência no governo. É mais fácil eu dizer que o governo tem que dar uma escola para o meu filho o dia todo, porque eu canso de cuidar do meu filho. Mas a Bíblia diz que os filhos são bênçãos, os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade de cuidar das suas heranças. No Brasil, graças a Deus, essa lei ainda não foi aprovada, mas existem vários projetos de lei para aprovação do aborto. E o mais interessante é que essas pessoas que defendem o aborto também defendem os bandidos. Eu vi esses dias uma mulher trazendo um projeto de lei para descriminalização dos furtos pequenos. Outro cidadão aí estava dizendo também que é ilegal, que é errado a polícia prender alguém que rouba um celular. Ou seja, o que é um celular, não importa se você paga ele em 24 prestação e compra um celular novo, o bandido vem e te rouba, o bandido está no direito dele. Então são essas pessoas que querem aprovar leis como o aborto. É por isso que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, principalmente agora em ano político. Cuidado em quem você vai votar, em que partido político você vai votar, porque não adianta de nada você carregar a Bíblia e dizer eu sou cristão, mas eu voto num partido que defende o aborto. Eu sou cristão, mas eu voto num partido que quer a legalização da maconha. Eu sou cristão, mas eu voto em um partido que é a favor da ideologia de gênero, porque amanhã depois nós vamos pagar as consequências. Então, além de orar pelo nosso país, vamos nos posicionar como cristão. Eu sei que acima de ser um cidadão brasileiro, nós somos o cidadão dos céus. Nós temos comprometimento com o reino, comprometimento com a palavra. Se você não concorda, se você acha que o que eu estou falando aqui não é o certo, deixa nos comentários. Aí nós vamos ler e responder os teus comentários. Mas esse é o meu posicionamento. O que deveria ser o posicionamento de muitos crentes, que quando se fala em assuntos polêmicos tem medo ou vergonha, ou até mesmo tem medo das represálias. Mas está aqui uma pessoa que não tem medo de expressar o que a Bíblia fala. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E se eu sou cristão verdadeiro, eu não posso simplesmente ler a Bíblia, eu tenho que praticá-la, eu tenho que obedecer. A Bíblia diz, não sede simplesmente ouvintes, mas praticantes. Por esta palavra, muitos morreram, muitos perderam a vida, mas o cristão verdadeiro permanece fiel, porque a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, compartilhe esse vídeo, se não é inscrito, se inscreve e Deus continue nos abençoando.